A filha do milionário não falava. Até o lixeiro conversar com ela. Naquele dia cinzento, Ricardo Albuquerque, empresário respeitado, caminhava pelo escritório com as mãos na cabeça. Sua filha, Helena, de apenas 6 anos, não dizia uma palavra desde a tragédia que havia destruído sua família. 2 anos de silêncio pesado que nenhum médico, nenhum psicólogo conseguiu quebrar. O pai já havia levado a menina para os melhores especialistas de São Paulo, todos repetindo a mesma frase. Ela não tem nada físico, simplesmente se recusa a falar. Aquela sentença soava como uma condenação sem saída. Helena se fechava em seu mundo particular, sempre com o mesmo olhar triste, distante, segurando a boneca desbotada da mãe. Antes de começar, me conta uma coisa. De onde você está assistindo agora e em qual horário do dia? Quero muito saber até onde nossas histórias estão chegando. E já te aviso, não saia desse vídeo. O que você vai ouvir aqui é muito mais do que uma história. É uma lição de vida, cheia de emoção, surpresa e uma revelação que vai te arrepiar até o final. O milionário, por mais rico que fosse, sentia-se pobre diante da impotência. Naquela manhã, porém, algo inusitado aconteceu diante dos portões da mansão. O caminhão de lixo estacionou como sempre, fazendo barulho metálico. Entre os homens uniformizados de laranja, um chamava a atenção. João, 44 anos, lixeiro há quase 2 décadas. Ele ergueu a cabeça e viu a menina parada na janela do 2º andar. Os olhos dela o seguiam todos os dias, em silêncio absoluto. Mas naquele instante, algo diferente surgiu em seu olhar. João tinha uma vida dura, sustentava sozinho um filho pequeno após um divórcio doloroso. Todos os dias, recolhia sacos pesados nas ruas de bairros nobres, sem que ninguém lhe dirigisse um bom dia. Mas havia algo naquela criança imóvel na janela que o inquietava. Talvez fosse a solidão estampada nos olhos verdes dela, que lembravam tanto os de seu próprio filho. Naquela manhã, sem pensar muito, ele parou por um segundo antes de jogar mais um saco no caminhão. Ergueu o braço, sorriu e disse em voz baixa: "Oi, princesa, como você está hoje?" As palavras simples atravessaram o ar pesado e entraram pela janela da mansão. Helena não respondeu, mas seus lábios se curvaram num sorriso quase invisível, um gesto minúsculo que valia mais que ouro. Ricardo, do escritório, congelou ao perceber aquilo. Era a primeira vez que sua filha reagia a alguém em 2 longos anos. O coração dele disparou no peito. Quem era aquele homem simples, capaz de despertar o que ninguém havia conseguido? E por que justamente ele? Naquele dia, algo começou a mudar dentro da casa mais silenciosa de toda a cidade. O milionário não tirava os olhos da cena pela janela. Nunca imaginou que sua filha pudesse reagir a um estranho, ainda mais a um lixeiro. As empregadas cochichavam, espantadas, comentando que Helena havia mexido os lábios. Algumas diziam que era apenas imaginação, mas Ricardo sabia que não era. Ele tinha visto com seus próprios olhos o pequeno sorriso, e esse detalhe tão simples acendeu uma chama de esperança em seu coração frio. Ele não sabia ainda, mas aquele homem humilde carregava algo poderoso, a capacidade de acessar a alma ferida de sua filha. O que ninguém na mansão poderia imaginar era o motivo real do silêncio da menina. Um segredo trágico, enterrado na memória dela, pronto para vir à tona. E quando fosse revelado, mudaria para sempre a vida de todos, porque o sorriso era apenas o começo. O pior ainda estava por vir. Naquela noite, Ricardo não conseguiu dormir. As imagens do sorriso quase invisível de Helena não saíam de sua mente. Era impossível acreditar que um simples cumprimento de um lixeiro tivesse gerado aquilo. Ele, que gastara fortunas com os maiores especialistas do país, jamais obtivera sequer um olhar diferente da filha. Mas agora, por alguma razão, aquele homem simples havia mexido com ela.
Ricardo desceu até a cozinha e pediu um café forte. A cozinheira, uma senhora idosa que trabalhava na mansão há anos, arriscou dizer em voz baixa: Doutor, talvez ela precise apenas de carinho, não de médicos. Ele não respondeu. Carinho era algo que ele próprio havia esquecido de dar, desde a tragédia que os separou. Doía demais lembrar. No entanto, a imagem do sorriso era como uma faísca em sua escuridão. Ele decidiu que precisava observar melhor aquela conexão. E talvez, pela primeira vez em anos, sentiu que havia uma chance pequena, mas real. Na manhã seguinte, Ricardo esperou ao lado da janela do escritório. O relógio de parede marcava as 8 horas quando o caminhão de lixo apareceu. João, com suas luvas grossas, carregava sacos pesados sem perceber os olhos atentos do milionário. De repente, ele ergueu a cabeça e lá estava Helena, imóvel, na mesma janela. Ele sorriu e acenou novamente. Oi, princesa. Dormiu bem? A menina abaixou os olhos, tímida. Depois, lentamente, voltou a encará-lo. Um brilho diferente surgiu ali, algo que Ricardo não via havia anos. João, então, continuou recolhendo o lixo, sem imaginar o impacto que causava. Mas naquele instante, Helena deixou escapar algo que fez o coração do pai acelerar. Um som suave, quase inaudível, escapou de seus lábios. Não era uma palavra, mas um sussurro engasgado. Ricardo prendeu a respiração. Algo estava realmente acontecendo. Helena encostou a testa no vidro da janela. Seu olhar parecia implorar por algo que ninguém entendia. Ricardo desceu as escadas correndo e entrou no jardim, tentando chegar mais perto. Mas quando olhou para cima, Helena já havia desaparecido atrás da cortina. O milionário sentiu um aperto no peito. Era como se a filha tivesse dado um passo à frente e 2 para trás. Ele se voltou para o portão e viu João fechando o caminhão. O lixeiro apenas acenou educadamente, sem imaginar a cena que havia provocado. Ricardo queria correr até ele, perguntar algo, mas o orgulho o segurou. Era difícil admitir que um estranho conseguira mais do que médicos renomados. Mas algo dentro dele gritava que precisava manter aquele contato. O silêncio de Helena não era comum. Era fruto de algo maior. E cedo ou tarde, a verdade viria à tona. Uma verdade que doía lembrar. João não imaginava que estava no centro de uma história muito maior. Para ele, a vida era apenas trabalho duro, contas atrasadas e a responsabilidade de criar sua filha pequena. Todos os dias acordava antes do sol, colocava o uniforme gasto e enfrentava ruas que cheiravam a lixo e descaso. Mas dentro dele havia uma bondade rara, uma paciência que a vida lhe ensinara. E era justamente isso que Helena percebia, mesmo sem entender. O olhar dela buscava algo que João carregava sem saber. Uma presença simples, mas sincera. Enquanto os outros passavam correndo, ignorando sua dor, ele parava, sorria e chamava pelo apelido carinhoso. Princesa. Essa palavra atravessava a barreira de silêncio que a aprisionava. Ricardo começou a notar o padrão. Todos os dias, quando João aparecia, Helena reagia. Não falava, mas seu olhar mudava. Um pequeno gesto, um brilho diferente. O milionário não sabia se sentia gratidão ou vergonha, talvez os dois. As empregadas comentavam pelos corredores, impressionadas. Ela só reage quando o lixeiro chega. Algumas riam, achando aquilo ridículo. Como uma criança milionária poderia se apegar a um homem tão simples? Mas outras percebiam que havia algo verdadeiro naquela ligação. Ricardo, silencioso, começou a investigar discretamente. Chamou o motorista particular e pediu informações sobre João. Descobriu que ele morava num bairro humilde, em uma pequena casa alugada. Criava sozinho uma filha de 8 anos chamada Luísa. Não tinha histórico criminal, não devia nada a ninguém. Era apenas um homem honesto, batalhador, sobrevivendo à margem de uma sociedade que não o via.
Ricardo ficou em silêncio ao ouvir aquilo, porque, de certa forma, viu nele um reflexo distorcido de si mesmo. Dois pais, dois mundos, mas a mesma dor escondida. E, no fundo, sabia que Helena precisava dele. Naquela semana, Ricardo tomou uma decisão inesperada. Chamou João no portão e, com certa frieza, perguntou se poderia ajudar em alguns serviços extras na mansão. O lixeiro estranhou o convite, mas aceitou. Quando entrou pela primeira vez no jardim, Helena apareceu na varanda. Os olhos dela brilharam como nunca antes. Ricardo observou em choque. A menina desceu correndo os degraus, gesto que não fazia havia meses, e ficou ali parada, encarando João. O silêncio era pesado, mas havia uma conexão indescritível. O lixeiro sorriu, tirou o boné e disse suavemente: "Bom te ver de perto, princesa." Helena deu um passo à frente, mas parou. Respirou fundo, como se quisesse falar, mas travou. Ricardo prendeu a respiração. O que estava por vir poderia mudar tudo. Naquela tarde, Ricardo observava escondido pela janela. Helena permanecia imóvel diante de João, como se buscasse coragem para quebrar o silêncio. O milionário sentiu uma mistura de medo e esperança. Já não confiava em médicos, tampouco em conselhos de especialistas. A única coisa que funcionava estava ali, um homem simples, de uniforme laranja, falando com sua filha. E cada palavra dele parecia abrir uma fresta naquele coração fechado. "Tá tudo bem, princesa. Eu tô aqui." João disse aquilo naturalmente, como quem consola sua própria filha. Helena mordeu os lábios e apertou a boneca contra o peito. Por um instante, pareceu que ia falar, mas se calou, desviando os olhos. Ricardo quase gritou de frustração. O silêncio dela era como um muro que insistia em não cair, mas havia uma rachadura, e era só questão de tempo até ceder. Os dias seguintes foram marcados por pequenas mudanças. Helena já não se escondia quando João chegava. Ficava na varanda, esperando. O milionário, mesmo contrariado, permitia que ele fizesse pequenos serviços no jardim. E cada vez que João falava, a menina reagia. Um sorriso tímido, um olhar mais vivo. As empregadas comentavam: "Essa criança vai voltar a falar. É só questão de tempo." Mas ninguém ousava mencionar a tragédia que todos sabiam. Um assunto proibido nos corredores da mansão. Ricardo proibia qualquer menção ao passado diante da filha. Era como se a dor fosse um fantasma que rondava a casa. E esse silêncio forçado apenas aumentava o peso. Helena guardava dentro de si o trauma, e ninguém sabia até quando conseguiria suportar. Numa manhã de domingo, algo inesperado aconteceu. Helena, ao ver João chegar, largou a boneca no chão e correu até o jardim. Ricardo correu atrás assustado. A menina parou diante do lixeiro e o encarou fixamente. Os olhos verdes brilhavam, marejados de lágrimas. João se agachou, colocando-se à altura dela. "Tá tudo bem, princesa. Você pode confiar em mim." Helena respirou fundo. A boca se abriu, mas nenhuma palavra saiu. Em vez disso, ela encostou a cabeça no ombro dele. Foi a primeira vez que permitiu qualquer tipo de contato humano em 2 anos. Ricardo sentiu as pernas tremerem diante da cena. Nunca tinha visto a filha tão próxima de alguém, e naquele momento percebeu que não poderia mais fugir da verdade. Helena carregava algo maior, um peso que precisava ser revelado. Naquela noite, Ricardo chamou a governanta mais antiga da casa. "Chega de segredos. Você precisa me dizer o que Helena ouviu naquele dia." A mulher hesitou, mas sabia que não podia mais calar. Com lágrimas nos olhos, contou o que todos evitavam mencionar. 2 anos antes, um acidente terrível havia marcado a família. A mãe de Helena havia morrido em circunstâncias trágicas diante dos olhos da menina. Ninguém nunca soube os detalhes completos, porque a criança estava presente e ficou em choque. Desde então, recusava-se a falar. Ricardo apertou os punhos, tomado pela culpa. Naquele dia, ele não estava em casa,
e a filha assistira sozinha à cena que destroçou sua infância. Era esse o trauma que aprendia ao silêncio, e que só um gesto sincero poderia curar. Mas quem poderia ter tanta força? Enquanto isso, João dormia em sua casa simples no bairro vizinho. Nem imaginava a dimensão da dor que rondava a menina da mansão. Para ele, ela era apenas uma criança que precisava de carinho. Mas talvez fosse exatamente isso que a salvava. Porque ele não a via como filha de milionário. Ele a via como Helena, apenas Helena. A menina de olhos verdes que esperava todos os dias na janela. E esse olhar sem julgamentos, sem pressa, era o que a mantinha viva. Enquanto Ricardo carregava a culpa, João oferecia apenas presença. Enquanto os médicos analisavam relatórios, ele dizia palavras simples. E esse contraste estava quebrando lentamente as correntes do silêncio. Mas Ricardo sabia. Uma hora o trauma viria à tona. E quando isso acontecesse, não seria fácil. Seria como abrir uma ferida ainda sangrando. Mas era inevitável. No dia seguinte, Helena voltou a surpreender. João chegava como sempre, sorrindo e acenando. Mas dessa vez, ela correu até o portão e tentou falar algo. Os lábios dela se moveram, mas apenas um som entrecortado saiu. Ricardo levou a mão à boca em choque. Era a primeira vez que ouvia qualquer palavra em anos. Helena tremia. Lágrimas rolavam pelo rosto, mas travou e se calou novamente. O lixeiro não a pressionou. Apenas disse: "Tá tudo bem, princesa. Eu sei que você vai conseguir." Ela se agarrou às grades do portão, soluçando. Era claro que queria falar, mas algo a bloqueava. Ricardo sentiu que o momento da verdade estava chegando. E não sabia se estava preparado para ouvir. Naquela tarde chuvosa, Helena ficou febril. Chorava sem parar, repetindo apenas sons desconexos. Ricardo chamou o médico da família às pressas, mas os exames mostraram que não havia nada físico. Era o trauma pedindo para sair. O milionário caminhava de um lado a outro, sem saber o que fazer. Até que Helena apontou para a janela, soluçando. Ele entendeu. Queria ver João. O coração do empresário gelou. Era inacreditável que sua filha só confiava em um lixeiro. Mas ele não tinha escolha. Mandou chamar o homem imediatamente. Quando João entrou na mansão, a menina correu para ele. E no colo dele começou a balbuciar. Era o início de uma revelação dolorosa. Foi o fogo. A palavra saiu quase imperceptível, mas foi o suficiente para gelar a espinha de todos. Ricardo arregalou os olhos, atônito. Helena se escondia no ombro de João, tremendo. As empregadas se entreolhavam em silêncio mortal. Finalmente, o trauma começava a ser revelado. A mãe de Helena havia morrido em um incêndio na cozinha da mansão. Naquele dia, a criança estava presente. Viu as chamas, sentiu o calor, ouviu os gritos. Mas o que mais a destruiu foi ver a mãe cair diante dela. Desde então, cada palavra parecia ter queimado junto. Ricardo deixou as lágrimas escorrerem, impotente. Helena balbuciava, mas não completava frases. Era como se quisesse se libertar, mas ainda faltasse força, e essa força só viria com a verdade completa, uma verdade que doía demais lembrar. João segurou a mão da menina, firme, como quem segura uma vida inteira. "Pode falar, princesa. Eu tô aqui. Ninguém vai te machucar." Helena soluçava, apertando os olhos com força. De repente apontou para o pai. Todos na sala prenderam a respiração. Ricardo sentiu o mundo desabar. Ele sabia o que aquilo significava. Naquele dia do incêndio, ele não estava em casa. Estava em uma reunião importante e sempre carregou essa culpa. Helena queria dizer isso. Queria gritar que ele a havia deixado sozinha. E foi esse abandono que a calou. O milionário caiu de joelhos, chorando. Me perdoa, filha. Me perdoa." O silêncio da casa estava prestes a ser quebrado para sempre. E seria de uma forma devastadora. O choro de Ricardo ecoava pelos corredores da mansão.
Helena ainda tremia, mas agora seus lábios se moviam com mais força. Você não estava lá! A frase saiu entrecortada, mas clara o suficiente para rasgar o coração do pai. Era a primeira vez, em 2 anos, que a menina falava. E as palavras vinham carregadas de dor. Ricardo levou as mãos ao rosto, em desespero. Eu falhei com você, filha, mas eu vou passar o resto da vida cuidando de você. Helena soluçava sem parar. A lembrança da mãe queimada ainda a assombrava, mas agora tinha coragem para falar. João a segurava firme, como se fosse um porto seguro. Ricardo, quebrado, olhava para os dois e entendeu que aquele homem simples havia salvado sua filha, não com dinheiro, mas com humanidade. Os dias seguintes foram de reconstrução. Helena já não se escondia atrás das cortinas. Falava pouco, mas falava. Cada palavra era um tijolo derrubando o muro do silêncio. E sempre que João aparecia, ela se abria mais. Bom dia, tio João. Foi assim que ela o chamou pela primeira vez, com um sorriso tímido. Ricardo chorou escondido ao ouvir, porque aquela cena valia mais do que qualquer fortuna. Ele sabia que não podia apagar o passado, mas podia lutar para reconstruir o presente. João, humilde como sempre, não pedia nada em troca. Apenas seguia com seu trabalho duro. E sua presença simples curava o que a riqueza nunca conseguiu. Era a prova viva de que amor não se compra. Amor se oferece. Certa tarde, Ricardo chamou João para uma conversa. Olhou nos olhos do lixeiro e disse: Você fez pela minha filha o que ninguém conseguiu. Eu nunca poderei pagar. João sorriu humilde. Não precisa pagar, doutor. Eu só fiz o que qualquer pai faria. Aquelas palavras atravessaram Ricardo como uma flecha. Ele, com toda a sua fortuna, não tinha sido capaz de proteger Helena. Mas aquele homem simples, sim. A partir daquele dia, João se tornou presença constante na vida da menina. Helena sorria mais, falava mais, brincava mais. Era como se o fogo que a silenciara tivesse enfim se apagado. E em seu lugar nascia uma esperança nova. Esperança que não vinha do ouro, mas da pureza de um gesto. E todos sabiam, o pior havia passado. O tempo passou e a casa antes silenciosa voltou a ter risos. Helena corria pelos corredores, chamando pelo pai e pelo tio João. Ricardo, mesmo ocupado com negócios, fazia questão de estar presente. Nunca mais quis perder um instante ao lado da filha. A dor da perda da mãe ainda existia, mas já não era um muro. Era uma lembrança que os unia em amor e superação. Helena aprendeu a lidar com a ausência, mas nunca mais ficou calada. Seu coração se abriu graças a um homem simples que ninguém notava. Um lixeiro que se tornou o herói invisível da sua história. Isso mudou também Ricardo. O milionário aprendeu que o verdadeiro valor não está nas cifras, mas no amor sincero que nasce nos lugares mais improváveis. Ele repetia sempre: o silêncio da minha filha acabou, porque alguém me ensinou a ouvir. E assim, a tragédia deu lugar à vida. A história de Helena corria pelos corredores da cidade. Todos comentavam sobre a filha do milionário que voltou a falar. Mas poucos sabiam que o responsável era um lixeiro. E isso não importava para Ricardo. O que importava era que sua filha sorria de novo. João seguia sua vida humilde, sem buscar reconhecimento. Mas dentro daquela família, ele seria lembrado para sempre, porque havia curado uma ferida que ninguém mais ousou tocar. E havia mostrado que a grandeza não está na riqueza. Está na empatia, no gesto, na palavra dita no momento certo. Helena, agora falante e cheia de vida, muitas vezes dizia: Tio João, você salvou minha voz. E ele apenas sorria, emocionado, porque sabia que no fundo tinha salvado algo maior. O coração de uma criança e a alma de uma família inteira. A lição daquela história ecoava como um sussurro eterno. Nem todo silêncio é vazio.
Alguns carregam dores que ninguém vê, e só um gesto simples pode libertar. Ricardo nunca mais se esqueceu disso e sempre lembrava as pessoas que perguntavam: o dinheiro não salvou minha filha, o amor sim. O milionário, antes arrogante, agora se tornara humilde. Aprendeu a valorizar o que o dinheiro não compra e, sobretudo, aprendeu a ouvir. Helena cresceu sabendo que sua voz tinha valor e que sempre haveria alguém disposto a escutar. João continuou recolhendo lixo pelas ruas, mas para aquela menina ele era mais do que isso. Era o homem que lhe devolveu a vida. E agora eu quero saber de você. Já viu alguma situação assim? Deixe sua opinião nos comentários. Eu vou adorar ler a sua história também. Se essa história tocou seu coração, não esqueça de curtir, se inscrever no canal e compartilhar com alguém que precisa ouvir essa mensagem hoje. Juntos, podemos espalhar histórias que inspiram e transformam vidas.